sertão de Juazeiro, um acalanto ribeirinho chega em Mendes, Rio de Janeiro, pra guiar o nosso caminho. É a tarde com Deus, nossa luz, que toda a gente conduz, do Vale do Paraíba às águas do São Francisco. Nossa fé é o maior abrigo. Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o Giovanni D'Amato e nesse momento vamos iniciar a nossa programação Tarde com Deus. Todos os dias uma mensagem de Deus para nossas vidas. Participante de hoje tem o nosso irmão Rogério, lá de Queimadas, Bahia, dando sequência à nossa programação, a nossa irmã Roberta, lá de Juazeiro, Bahia, e logo em seguida também a minha esposa Luciene, também com a oportunidade de estar trazendo uma mensagem para nossas vidas no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Mendes. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos amigos ouvintes e telespectadores. Tenham uma tarde boa, perfeita e agradável. E nada melhor do que agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, não é verdade? Nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Então, nesse momento, palmas para Deus nessa tarde. Aí, toda a honra, toda a glória. Uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso, um Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma e faz milagres acontecer na minha vida, na sua vida. Esse Deus todo-poderoso. Aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos em Isaías, capítulo 43, do versículo 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus que entra com providência na minha e na sua vida. E eu tenho certeza que tudo aquilo que você tem pedido a Deus, Deus está entrando com providência. Porque quando Deus tem um propósito ou um plano para a sua vida, não há nada e ninguém ou força humana que possa impedir Deus agir na sua vida. Porque Deus, ele é fiel, ele conhece detalhes e sabe realmente o que você necessita. Conforto e confiança, acreditar e confiar em momentos de dificuldades ou dúvida. A mensagem lembra que o controle está nas mãos de Deus e que Deus é maior de qualquer situação. Deus, ele conhece cada um de nós. Então temos que confiar, acreditar que tudo está nas mãos de Deus. Tudo vem do controle de Deus na minha vida, na sua vida, e esse Deus, ele é poderoso. Conhece detalhes, sabe realmente o que você necessita entregar para Deus, o que você está passando. Deus, ele cuida do seu futuro, da sua saúde e da sua casa, da sua família. Ele vê as lágrimas que você derramou em secreto e conhece o tamanho da barreira que está na sua frente. Mas Jesus, ele tem o poder de escrever uma nova história. O que é impossível para você, para Deus é possível. Apenas confia, acredita que Deus está no controle de tudo. Parece que é impossível para você, para Deus é apenas a oportunidade perfeita de mudar o rumo da sua história. Porque Deus, ele conhece cada um de nós. Ele sabe que está no seu coração. Então tira o peso dos seus ombros, confie e tenha certeza de que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele tem falado contigo. Acabe com o medo do amanhã. Apenas descanse na certeza de que ele que te guarda e nunca dorme. Deus está contigo, cuidando de você a todo tempo. Deus é fiel, basta somente você acreditar. Se você precisa nesse momento confiança,
depositar sua fé em Deus, confiar, acreditar que Deus está no controle de tudo e tudo vem de Deus, é bom, perfeito e agradável, porque Deus ele te ama e quer cuidar de você. Amém? Que Deus abençoe a sua tarde, seja uma tarde boa, perfeita e agradável. Agora nesse momento, a nossa irmã Roberta, lá de Juazeiro da Bahia. Logo após, a minha esposa Luciene. E logo em seguida, o nosso irmão Rogério, lá de Queimadas, Bahia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa programação Tarde com Deus, na cidade de Mendes, no estado do Rio de Janeiro. Também lá em Juazeiro da Bahia. Um abraço para vocês. Programa Tarde com Deus volta já. Um abraço para vocês. Boa tarde. Aleluia, aleluia. É Juazeiro, é Juazeiro, é Juazeiro, é Juazeiro, é Petrolina, é Petrolina. Juazeiro é Petrolina. Programa Tarde com Deus. Programa Tarde com Deus. Graça e paz, irmãos, glórias a Deus, um bom dia, nessa tarde com Deus, nesse programa abençoado que o Senhor nos dá. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre, engrandecido seja Deus. A presença do Senhor é nítida, é clara na vida de cada um de nós, pelo seu milagre, pelas suas bênçãos que nós temos recebido todos os dias da parte do Senhor. Glorificado, engrandecido seja esse Deus maravilhoso que nos ouve, que olha para nós, que se inclina para nos ouvir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a palavra de hoje em Samuel 13:14, segundo o coração de Deus, significa que Davi tinha uma vida inclinada à vontade divina e um coração disposto a arrepender-se e buscar a Deus. Essa expressão não sugere perfeição moral, mas sim alinhamento, humildade, para reconhecer erros e total dependência da graça de Deus. Davi destacou-se por 3 razões principais: arrependimento genuíno. Diferente do rei Saul, que justificava seus erros e tentava encobri-los, quando Davi falhou gravemente, como no caso de Batseba, ele quebrou-se diante de Deus. Suas orações no Salmo 51 mostram um coração contrito que busca perdão e um espírito reto. Dependência da graça, Davi conhecia o amor e a misericórdia de Deus. Ele compreendia que não era salvo pelos seus próprios méritos, mas pela bondade divina, o que o levava a adorar e a confiar plenamente no Senhor em meio a crises e desertos. Fidelidade aos princípios. Ele não buscava usurpar o trono quando perseguido por Saul, e esforçava-se para executar os propósitos de Deus para a sua geração. Senhor, meu Deus, coloco-me diante de Ti com um coração sincero e consciente de minhas fraquezas. Reconheço que nem sempre acertei e que muitas vezes minhas atitudes se afastaram do Teu amor. Hoje coloco diante do Teu altar todos os meus erros, minhas falhas e aquilo que pesa na minha consciência. Derramo diante de Ti a minha angústia, pedindo o Teu perdão. Renova, Senhor, o meu interior, tira o endurecimento do meu coração e faz-me sensível à Tua voz. Dá-me um coração manso e humilde. Que o Teu Espírito Santo cure as minhas feridas e me guie pelo caminho da verdade e da paz. Transforma a minha tristeza em recomeço e fortalece a minha fé para que eu possa andar sempre em Tua presença.
É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Eu já te agradeço, Senhor da glória, Senhor da luz, Senhor, o Todo-Poderoso é o Senhor. E eu creio na tua palavra, que é viva e eficaz. O Senhor é o Deus vivo, é o Deus em quem eu confio e continuarei confiando para a glória do teu nome, Senhor. Perdão pelos meus pecados, por todas as coisas que desagradaram ao Senhor. E me dá a tua salvação novamente, Pai. Me dá a esperança da tua salvação, Senhor, e a certeza da tua salvação em minha vida e para os irmãos que estão aqui ouvindo, Pai. Esse programa é para a tua glória e teu louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, amém. Nesta tarde em Mendes a fé floresce e em Juazeiro a sua glória desce. Tarde com Deus, tarde com Deus. Boa tarde, irmãos amados, a paz do Senhor Jesus. Queridos amigos ouvintes da Tarde com Deus, nesta tarde eu quero compartilhar com os irmãos o livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O Senhor é aquele que está conosco em todo o tempo, nos tempos de bonança, nos tempos de luta. E temos que ter essa fé e confiança que Deus, Ele está em todo tempo, em toda parte, com cada um de nós. Basta olharmos para o único alvo, que é Cristo Jesus. No meio da tarde, muitas vezes o corpo e a mente já estão cansados, e Jesus faz um convite leve e amoroso: venham até Ele com suas fadigas e afazeres, dificuldades, tristezas. E Ele não pede que você seja forte sozinho, mas promete dar descanso que só Ele pode oferecer, paz no coração, renovação para terminar o dia bem. E só o Senhor Ele tem essa paz perfeita que Ele nos dá. Só o Senhor tem a alegria perfeita para nós, porque o nosso Deus é bom, perfeito e agradável. Tudo que Ele faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Apenas creia e confia no nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Querido Deus, Pai amado celestial, Senhor Altíssimo, nesta tarde, meu Pai, entrega a vida de cada irmão, de cada amigo, de cada ouvinte, Senhor, nas Tuas santas mãos. Que o Senhor venha dar uma tarde de domingo abençoada para cada um. Que o Senhor venha dar uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana de paz, de conquistas, de livramentos, uma semana cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Senhor Deus, continue presente em nossas vidas, continue pegando nas nossas mãos, continue fortalecendo a nossa fé, ó Pai. Se houver, Senhor, falta de fé, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, guarda cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Saúdo a todos os amados ouvintes do programa Tarde com Deus, com a paz gloriosa e bendita do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o nosso Jesus valente na guerra, o nosso Jesus que venceu na cruz, que venceu a morte, que está sentado à direita de Deus. Deus seja convosco. Quero mandar um abraço para nosso pastor Giovanni, na cidade do Rio de Janeiro, em Mendes. Quero mandar um abraço também para nossa irmã Roberta, na cidade de Juazeiro da Bahia, e mandar um abraço especial para todos os ouvintes desse programa Tarde com Deus. Que Deus abençoe o irmão Giovanni, o pastor Giovanni, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Mendes, e que abençoe a irmã Roberta na cidade de Juazeiro, Bahia.
Irmãos, muitas das vezes nós não entendemos os planos de Deus, muitas das vezes até queremos nos frustrar, rebracando o iderras. Muitas das vezes queremos parar, queremos retroceder, mas eu quero te trazer aqui uma lembrança. Davi não retrocedeu, ele pode até ficar triste, como muitas vezes vemos ele triste. Saul perseguiu no encalço de Davi por muitos anos, eu não sei se foi 17 exatamente, mas foram muitos anos. Davi ainda na sua adolescência foi ungido, mas ali começou a ser perseguido pelo espírito de inveja de Saul. Mas onde Deus está, tem proteção. Onde Deus está, tem vitória. A Bíblia vai dizer que Davi fugiu para Zilac, para ali não ser matado pelo exército de Saul, pelas mãos de Saul. Saul era um cabra covarde. Em Saul já não tinha mais o Espírito de Deus. Saul era um cabra fuxiqueiro, que fuxicava de Davi, que falava mal de Davi, que queria ver a maldição de Davi. Saul foi procurar até, glória a Deus, feiticeira, glória a Deus, para consultar o profeta Samuel, a labraçúria, porque o homem de Deus, quando sai da presença, ele não tem mais alegria com Deus, ele não tem mais comunhão. Mas Davi estava sendo perseguido, mas Davi tinha presença. Davi estava sendo perseguido, mas Davi tinha proteção. Davi estava sendo perseguido por Saul e pelo seu exército, mas tinha paz com Deus. E quando o homem tem paz com Deus, o inferno pode se levantar, Satanás pode levantar do trono dele podre lá do inferno, mas Deus passa a espada lá do céu e bota por terra, porque nosso Deus é grande, nosso Deus é quem peleja por nós, derabassuri como a lastéria. Mas a Bíblia diz que mesmo em Zilac, mesmo Davi estando ali exilado, mesmo Davi estando ali prisioneiro espiritualmente falando, sem saber para onde ir, mas ali Deus envia valentes, homens valentes e valorosos para de junto de Davi, porque eu quero dizer que quando o homem de Deus é escolhido, quando o homem de Deus tem uma chamada, Deus envia vasos para ajudar ele em oração, Deus envia vasos para levantar o ministério dele na terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando o vaso é escolhido, Deus abre portas, Deus envia amigos, Deus envia pessoas verdadeiras, enquanto tem muitos podres de coração, de almas podres, que quer ver teu mal, Deus envia um exército de homens valentes para te ajudar, para te proteger, para te ajudar, para ser contigo, para orar contigo, para consagrar contigo, para pagar preço contigo. Rebecandarabastária. Não foi diferente da caverna de Adulão. Deus enviou ali homens cheios de problemas, endividados, e ali Davi fez deles um exército, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Zilac não foi diferente. Quando Davi estava ali fugindo da presença de Saul, ali Deus enviou muitos homens valorosos, homens valentes e corajosos para a guerra, que sabia manejar com as duas mãos, glória a Deus, aleluia. Porque Deus não despreza um servo seu do coração sincero, um servo seu que ele busca a verdade, que busca a justiça, alabracando o teste, porque a palavra de Deus diz, aleluia, que é um coração quebrantado Deus não rejeita. E Deus, a Bíblia diz que Deus habita num alto e sublime trono, mas também habita com abatido e contrito de espírito. Olha que Deus tremendo e simples, glória a Deus, aleluia. E ali Deus começa a enviar valentes e valentes e valentes a Davi, e Davi agora ali desce para Hebron, porque de Zilac é obrigado a passar em Hebron. Em Hebron ali Deus começa a trabalhar mais e mais, enviar mais e mais valente a Davi. Aí Davi vai agora tomar a labraçúria, a arca, a labraçúria, e entra ali na casa de Obed-edom. A labraçúria foi obrigada a arca a passar na casa de Obed-edom para abençoar. Abençoou muito, eu creio que ali até as galinhas foi abençoada, porque quando a bênção de Deus desce é grande. Quando a bênção de Deus desce é grande, ela desce sem medida. A bênção de Deus um dia desceu na vida de Willie Colgate, que é o dono da Colgate, desceu em 1906, e até hoje tem 220 anos da empresa, já ficou para os bisnetos ou tataraneto, porque a bênção de Deus quando chega está chegada, e o trono de Davi permaneceu até em Jesus Cristo e permanece até hoje. É simbolizado Cristo como o trono de Davi, porque a bênção de Deus é estendida de geração em geração. E eu quero soltar, liberar uma palavra de bênção, que a bênção de Deus alcance a mim, alcance a você, em nome do Senhor Jesus. Derabacandarabastúria. E o William Colgate, ali Deus falou com ele ainda na roça, ele pequenininho, 15 para 16 anos, com muita necessidade, creio que passando fome até, porque ali também nos Estados Unidos naquele tempo era mais difícil, mas ali ele saiu para Nova York na direção de Deus, e ali Deus exaltou, ele começou a trabalhar, Deus abriu os caminhos, e Deus começou a dar exaltação a ele, e ele começou a dar até 50% de dízimo, começou a enviar missionários, começou a prosperar, e hoje a Colgate, ela domina o mundo inteiro, para a glória de Deus. É o melhor
creme dental, porque é ungido por Deus, porque Deus tocou as mãos, onde Deus toca as mãos não há maldição. Saul tentou amaldiçoar a vida de Davi, tentou destruir, espedaçá-lo, com muita raiva, com muita fúria, mas Deus guardava e ele fugia, e quanto mais Deus guardava, vinha valentes a ele, e Davi chega ali com a arca na casa de Obed-Edom e prospera tudo. Para chegar em Jerusalém foi um processo, mas a arca chega em Jerusalém, e quando a arca chega em Jerusalém, Davi fica muito alegre, e divide ali um bom frasco de vinho, e um bom pedaço de carne para aquele povo, e Mical fica ciumada. Por que Mical fica ciumada? Porque Mical já não tinha presença, Mical não era mulher virtuosa, Mical não era mulher sábia, Mical não tinha entendimento da parte de Deus. Aonde tem ciúme, Deus não opera. Aonde tem inveja, Deus não opera. Deus opera no coração puro, decanta lá da astúria. Que a palavra de Deus seja tocada, entre no teu coração e toque e transforme em nome do Senhor Jesus. Ô meu Brasil! A bênção! Do sertão de Juazeiro, um acalanto ribeirinho, chega em Mendes, Rio de Janeiro, pra guiar o nosso caminho. É a tarde com Deus, nossa luz, que toda a gente conduz. Do Vale do Paraíba às águas do São Francisco, nossa fé é o maior abrigo.